Pera aí. Gente, eu tive que reiniciar a live por conta de problemas técnicos, né? Então, eu espero que agora dê tudo certo. Se não, o Patrick entrou. Se não der certo, a gente vai remarcar a live para outro dia, porque eu acho que acho que é a primeira vez que isso acontece. Teve até um sujeito com um senso de oportunidade, assim, né, que falou que eu não tinha me preparado, mas eu havia me preparado, apenas eu não estava. Eu apenas não contava com que a internet não ia. Que a internet ia cair, né? Enfim. Filho, não foi a sua, foi a dele. Então Foi. não fica se desculpando. Tenta conexão Não, de é. novo, tá de Não, é boa. porque um cara falou. Tá, mas você fala, Tudo eu me bem. preparei sim, Eu só me que a minha preparei. internet, Exato. mas não fica se justificando, não. Tá. Tá? Visualiza. Deixa os Tá. haters pra lá. Aí, voltando. Acho que agora voltou. Que agora vai dar tudo certo. Tive que reiniciar nossa live. E aí, Wander? Tive que reiniciar a live porque. Não, não. Wander, eu tive que reiniciar. Amiguinho. Tudo bem? Onde a gente parou? Me ajuda aí. Parou na hora que estava cantando, né? Beleza? Tudo. Tudo. É que a internet estava um pouco. Tá me ouvindo? É que a internet está um pouco com delay, assim, mas é a sua, não é a minha, não. Deixa eu Isso. botar. Ó, Com certeza, tô te ouvindo sim. E você? eu tô te ouvindo. Que bom. Agora eu botei os fones para te ouvir melhor. Isso. Vander, agora a gente estava Fala. falando a respeito da música Eu Não Consigo Ser Alegre o Tempo Inteiro, né? Qual é a sua inspiração para essa música? Qual foi a sua inspiração? Ah, foi. Eu estava gravando o meu primeiro disco, o Baladas Sangrentas, no estúdio, no AR Studios, no Rio de Janeiro. E era uma produção do meu amigo Tom Capone. Aí a gente estava gravando o disco e uma hora eu olhei para dentro do estúdio e eu vi a minha guitarra iluminada, assim, tinha uma luz de cima que dava bem em cima da guitarra. E eu estava ouvindo, eles estavam mixando uma música minha, mas eu enchi o saco de ouvir a música, porque eles ficavam ouvindo várias vezes. E aí, toda vez que isso acontecia, eu pegava e ouvia, porque assim, vou te contar a história como é que foi. Eu estava gravando o disco à noite no estúdio. Sim. E durante o dia, o Legião Urbana estava gravando o disco. A Legião gravava de manhã e de tarde, e eu gravava o meu disco à noite e à madrugada. E aí, um dia lá, uma noite, eu encontrei uma fita cassete das músicas que o Legião estava gravando, só que essa fita cassete era só o Renato cantando e tocando violão. Era como ele tinha composto as músicas. E era
uma fita muito bonita. Era como ele tinha composto aquelas canções daqueles 2 discos que eles gravaram. E é uma fita muito legal, eu adorava ouvir ela. Então, sempre quando eu cansava de ouvir as minhas músicas, eu botava os fones e ouvia essa fita. E aí teve um dia que eu estava ouvindo, uma noite que eu estava ouvindo ela, e eu olhei para dentro do estúdio e vi a minha guitarra iluminada. O estúdio estava todo escuro e só tinha uma luz em cima da minha guitarra. E aí me veio a ideia dessa música. Foi assim. Tem um pedido, eu ia falar que era uma pergunta, mas não é. É um pedido do meu amigo, nossa, um cara que eu tenho muito carinho, que é o Patrick. Ele tá pedindo pra gente falar sobre o nosso saudoso mestre Flávio Basso, Júpiter Maçã. Você, acredito que você chegou a conhecê-lo, né? Eu Como que era a sua reação? conheci ele, mas ele, assim, a gente era de gerações diferentes. Eu sou mais velho que ele. Então ele era uma geração que veio depois dos Replicantes, entende? Eu conheci a obra dele, não era amigo dele, a gente não era da mesma turma por causa dessa Da diferença de diferença de idade, idade, entende? né? Sim. É, ele era mais novo. Eu era de uma turma. A gente, claro, morava na mesma cidade naquela época, em Porto Alegre. Então, o TNT abriu alguns shows dos Replicantes, Nossa, que entendeu? bacana. Muito, muito. É, eles abriram alguns shows o show de lançamento do primeiro disco dos Replicantes, eles abriram. Eles Foi um show abriram. grande e tal. Depois eles abriram outros shows no interior. Eles foram alguns shows como banda de abertura, o TNT. Mas assim, eu não era amigo dele, assim, não tinha uma convivência. Eu via de vez em quando, mas no decorrer, assim, eu encontrava ele às vezes em alguns festivais que a gente tocava, participava junto, assim. Eu me lembro de 2 vezes que eu participei do Abril pro Rock. Conhece o Abril pro Rock? É um Já festival que ouvi tem. falar. Acho que é no É um Rio de festival. Janeiro, né? Não, Recife. Ah, Recife, Recife. É que eu sou de São Recife é um festival. Paulo. O Abril pro Rock é um festival muito grande lá em Recife, muito importante. Eu Sim. toquei 2 vezes e nas 2 noites que eu toquei, o Júpiter Sun também tocou. Então a gente teve essa história de, em alguns festivais, a gente se cruzava. Assim. E eu me lembro que a primeira vez que eu toquei no Abril pro Rock, e ele também tocou, foi um show que me impressionou bastante, assim, eu gostei muito do Ele era show muito dele, assim, talentoso. foi muito legal, foi muito bacana. Era um cara assim super talentoso. E eu tava pesquisando antes da gente fazer a nossa live, eu já te conhecia, claro, mas eu tava dando uma, digamos, uma revisada nas suas músicas e tal. E eu acho que eu vi um cover seu de uma música do Júpiter, cujo nome o horário não me permite falar, porque tem um palavrão Sim, no nome, né? Um lugar do. Você sabe muito bem que música é essa. Você chegou a gravar essa música? eu fiz uma versão para ela. É, Na eu verdade, vi. não foi um cover, foi uma Não, foi versão, uma versão. porque ela a harmonia dela e a melodia dela é um pouco diferente, assim. Eu mudei Verdade. algumas coisas, mas eu gravei no meu primeiro disco solo, Que é o Baladas Balada Sangrenta. Sangrentas. Isso, Vou nesse disco falar. eu gravei essa música dele. E até algumas perguntas eu fiz a pauta, outras estão me surgindo aqui de improviso. Uma pergunta que surgiu agora de improviso para mim, para que eu possa fazer para você, sobre a gravação do seu disco Baladas Sangrentas, é que você citou essa, digamos, essa história, né, de Uhum. essa
essa proximidade, a palavra tinha me fugido, essa proximidade com a Legião Urbana. Você chegou a cruzar, assim, pelos estúdios da vida com os integrantes do grupo ou com o Renato Russo? Sim, sim,